Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Vamos começar com a imagem. Pensa em Benjamin Franklin, bem jovem, com um diário na mão. Uma figura histórica, né? Exato. Mas ele não estava ali anotando dia a dia. A missão dele era, se tornar uma pessoa melhor. Uma autoengenharia, por assim dizer. Isso. Ele listou 13 virtudes que queria ter. E a cada semana, ele se concentrava em uma delas. E o método era supervisual. Eu acho que eu sei dessa história. Se ele falhava naquele dia, ele ia lá e fazia uma marquinha preta no diário. Esse feedback visual, essa marquinha ajudou ele a transformar essas virtudes em hábitos, um por um. É um sistema de feedback imediato. Pois é. E essa busca do Franklin séculos atrás já tocava num ponto que a ciência hoje explora com ferramentas muito mais poderosas. O poder do hábito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O tema central da nossa análise hoje é exatamente este. Por que fazemos o que fazemos? E como os hábitos, muito mais do que a nossa força de vontade, governam, os nossos sucessos e fracassos. É um tema que afeta todo mundo, né? Com certeza. E a nossa conversa se baseia no material que explora as ideias de Charles Duhigg, que é repórter do New York Times e autor do livro O Poder do Hábito. Um livro que virou um clássico sobre o assunto. Totalmente. A nossa missão aqui hoje é mergulhar na ciência por trás desses comportamentos que a gente tem no automático, para entender não só por que eles existem, mas, o mais importante, como é que a gente pode reconfigurar eles. Ok. Então vamos lá, vamos analisar isso. Olha, o ponto de partida do Duhigg e de toda a ciência moderna sobre isso é uma ideia até que bem simples. A chave para a mudança não está na inspiração, sabe? Ou naquela força de vontade heróica. Que geralmente falha, né? Exato. A chave está em entender um mecanismo. Um mecanismo que ele batizou de ciclo do hábito. O famoso ciclo do hábito. Isso. Pensa nele como um sistema operacional invisível, rodando na nossa mente. Ele é composto basicamente por 3 partes: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Certo, vamos detalhar isso. Gatilho, rotina, recompensa. Como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos pegar algo trivial. Checar o celular. O gatilho pode ser o tédio ou o barulhinho de uma notificação. É o que dispara o comportamento. Ok, o start. Isso. A rotina é a ação. Pegar o celular, destravar, abrir um aplicativo. E a recompensa? A recompensa é aquela dose de novidade. Uma curtida, uma mensagem. Uma distraçãozinha que o cérebro adora. Exatamente. E o cérebro, que adora essa recompensa, cria um atalho neural mesmo. Ele conecta o gatilho direto na rotina para conseguir a recompensa o mais rápido possível. E isso não é só uma metáfora, né? Tem uma base física no cérebro. Tem, total. A neurociência mostra o porquê. O nosso cérebro, ele está o tempo todo procurando jeitos de economizar esforço. É uma máquina de eficiência. Faz sentido. Então, quando a gente repete uma ação, o controle sai do nosso córtex pré-frontal, que é a parte que toma decisões conscientes e gasta uma energia danada. A parte pensante. Isso. E vai para os gânglios da base, uma estrutura bem mais primitiva que opera no piloto automático. O ciclo do hábito é a língua que essa parte do cérebro fala. Ele automatiza para a gente poder usar nossa energia mental com outras coisas. O problema é que ele não diferencia um hábito bom de um ruim. Aí que está o pulo do gato. Para ele, é tudo a mesma coisa. Ele só automatiza. Nossa, isso muda tudo. Não é uma questão de fraqueza, de moral, mas de um sistema que é eficiente até demais e às vezes joga contra a gente. Perfeito. E a história de como Duhigg se aprofundou nisso é fascinante. Ele era repórter em Bagdá e lá ele conheceu um major do exército americano que estava com um problemão na cidade de Kufa. Tumultos, né? Tumultos violentos que surgiam repetidamente. E parecia que era do nada. E a resposta padrão seria o quê? Mais força, mais soldados na rua. Claro. Mas esse major, ele fez algo completamente diferente. Ele pensou fora da caixa. Totalmente. Em vez de aumentar a força, ele agiu como um cientista. Ele ficou horas analisando vídeos dos tumultos, procurando um padrão, um roteiro. Ele estava buscando o ciclo. E ele encontrou.
A análise dele mostrou uma sequência quase coreografada. Primeiro, uma multidão começava a se reunir numa praça, sempre no fim da tarde. O gatilho. Exato. Isso já atraía mais gente, os espectadores. E o ponto crucial, os vendedores de comida, principalmente de kebab. A praça virava um evento. A rotina começando a se formar. E aí, quase que inevitavelmente, alguém jogava uma pedra, uma garrafa e o caos começava. E esse é o primeiro passo para hackear um hábito: observar. Ele estava mapeando o ciclo, mesmo sem usar esses nomes. Isso. E com esse padrão na mão, o major fez um pedido muito, mas muito estranho para o prefeito de Kufa. Ele pediu para remover os vendedores de comida da praça. Só isso. Que inusitado. Pois é. E a solução que ele encontrou, que não era nada óbvia, foi o que revelou toda a mecânica por trás do caos. Na vez seguinte, que uma multidão começou a se formar, o padrão se repetiu. As pessoas se juntaram, os gritos de protesto começaram, mas ao anoitecer, algo estava diferente. As pessoas sentiram fome, ficaram inquietas, procuraram os vendedores de kebab e nada, não tinha nenhum. Ele quebrou o ritmo. Exatamente. A ausência da comida quebrou o ritmo. Os espectadores, sem ter o que comer, foram embora. Sem plateia e com a fome apertando, os manifestantes perderam o ímpeto. O resultado? Às 8 da noite, a praça estava vazia. O tumulto foi evitado sem um único confronto. Mas isso soa, sei lá, simples demais. A raiva daquelas pessoas era real, era política. Como tirar a comida da praça resolveu tudo? Essa é a beleza da intervenção dele. O major não tentou lutar contra a ideologia, contra a raiva. Isso seria tentar parar um rio com as mãos. Impossível. Em vez disso, ele usou a lógica do ciclo. Vamos aplicar um modelo. O gatilho era a reunião na praça, a rotina não era só protestar. Era um evento social. As pessoas se encontravam, gritavam, socializavam e quando a fome batia... comiam os kebabs. Exato. A comida era a recompensa que sustentava a rotina. Não a recompensa política, mas uma recompensa fisiológica e social que mantia todo mundo ali, com energia, por horas, até o ponto de ebulição da violência. Entendi. Então a comida não era a causa do protesto, mas era o combustível que mantinha o motor do hábito funcionando. Exatamente. O major não podia impedir o gatilho, as pessoas se reunirem, mas ele identificou o ponto mais fraco da rotina, o elemento que fornecia recompensa, que prolongava o evento. Faz todo sentido. Ao tirar os vendedores, ele não eliminou a fome, mas eliminou a satisfação fácil e imediata dela. A rotina foi interrompida. Sem a recompensa, o ciclo quebrou. E o cérebro corretivo da multidão, digamos assim, procurou outra coisa para fazer. Ir para casa comer. Ir para casa comer. Quando Duhigg perguntou para o major sobre a estratégia, a resposta dele foi direta. Entender os hábitos é a coisa mais importante que eu aprendi no exército. Nossa, que frase forte, e mostra que esses princípios não se aplicam só a nós como indivíduos, mas a dinâmicas de grupo inteiras. As sociedades inteiras. Agora, esse exemplo do Iraque mostra como entender hábitos pode manter a paz. Mas o mesmíssimo princípio pode ser usado para fins bem diferentes, como lucro. Com certeza. E isso nos leva de uma praça em Kufa direto para os servidores de uma das maiores varejistas do mundo, a Target. É uma mudança drástica de cenário, mas a lógica por trás é assustadoramente parecida. Sim. O material que a gente analisou menciona um caso que ficou famoso sobre como a empresa usou análise de dados. Monitorando os hábitos de compra, os algoritmos da Target conseguiram prever com uma precisão incrível que uma adolescente estava grávida. Antes mesmo da família saber, né? Antes mesmo que o pai dela soubesse. A história é que o pai foi furioso na loja depois que chegaram em casa cupons de desconto para berços e roupas de bebê. No nome da filha, ele acusou a empresa de incentivar a gravidez na adolescência. Imagino a cena. O gerente pediu desculpas, claro. Mas, algumas semanas depois, o pai ligou de volta para se desculpar. Ele tinha conversado com a filha e, bom, descobriu que ela realmente estava grávida. Que loucura! A Target sabia antes dele porque os hábitos de compra dela criaram um padrão que o algoritmo foi treinado para reconhecer. Eles estão lendo o código dos nossos hábitos sem que a gente nem perceba. Isso. E aqui a aplicação do ciclo é um pouco diferente.
A Target não estava tentando mudar o hábito, mas sim identificar ele no exato momento em que ele estava se formando ou mudando. Como assim? Um grande gatilho na vida de uma pessoa, como uma gravidez, força a mudança de dezenas de pequenas rotinas. As rotinas de compra, por exemplo. As pessoas começam a comprar loções sem cheiro, mais suplementos de algodão, magnésio. São sinais muito sutis. Sutis para nós, mas para um algoritmo que analisa milhões de clientes é um padrão claro como o dia. A rotina que a Target observa são nossos padrões de compra. Uma mudança nessa rotina é um sinal de que um grande gatilho de vida aconteceu. E aí, eles entram em ação. Exato. Eles construíram um sistema para detectar essa mudança e mandar marketing direcionado se inserindo na nova rotina que está se formando. Eles sabem que é nesse momento de fluxo que os hábitos de consumo são mais maleáveis. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A gente tem um major desarmando um tumulto e uma empresa prevendo um evento super íntimo da vida de alguém, tudo usando a mesma lógica. Significa que, por baixo da superfície das nossas decisões conscientes, existe uma arquitetura poderosa de comportamentos automáticos. Os exemplos do Iraque e da Target, apesar de tão diferentes, ilustram o mesmo princípio. Que os hábitos criam padrões, e esses padrões podem ser identificados, previstos e influenciados. O cérebro faz isso internamente para economizar energia. As corporações e os governos fazem isso externamente para prever e moldar comportamento. A grande revelação do trabalho do Duhigg, então, não é só que esses ciclos existem. Não. É que nós, como indivíduos, podemos usar esse conhecimento a nosso favor. E como a gente faz isso? Se a força de vontade não é a resposta, qual é? A resposta está no que o Duhigg chama de a regra de ouro da mudança de hábito. A ideia é que é muito difícil só eliminar um hábito. É mais fácil substituir. Exato. Você mantém o mesmo gatilho e a mesma recompensa, mas insere uma nova rotina no meio. Dá um exemplo. Estresse no meio da tarde. Rotina. Comer um doce. Recompensa. A pausa e o pico de açúcar. Você pode manter o gatilho, o estresse e a recompensa, que é uma pausa com energia, mas trocar a rotina. Em vez do doce, você pode caminhar por 5 minutos e conversar com um colega. A recompensa social e a mudança de ambiente podem satisfazer essa necessidade do cérebro de uma forma mais saudável. A chave é primeiro diagnosticar o ciclo. Qual é o gatilho real? Qual é a recompensa que eu estou buscando de verdade? Isso faz todo sentido. A verdadeira mudança, então, não vem da força bruta de dizer não, mas da inteligência de redesenhar o sistema. A gente vê isso no Franklin, no Major Inculfa, na Target. É sobre reengenharia de padrões. Exatamente. A grande mensagem é que os hábitos não são um destino. Eles são um código. Um código que pode ser decifrado. E, uma vez decifrado, pode ser reescrito. A chave não é a força bruta, é a inteligência. É identificar os componentes do ciclo, gatilho, rotina, recompensa, para poder intervir de forma cirúrgica, como o Major fez. Ele não lutou contra o hábito, ele o desarmou. Removeu uma peça crítica do mecanismo. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Se grandes organizações, desde o exército até corporações multibilionárias, dedicam tantos recursos para entender e moldar os hábitos coletivos para os fins delas, quais são os ciclos de hábito invisíveis que governam o nosso próprio dia a dia e que poder a gente teria se começasse a observar esses ciclos com o mesmo rigor? Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.